olha só, logo de cara, até quando vocês foram meus alunos em contratos, eu sempre afirmava para vocês o seguinte: todo contrato é por excelência um negócio jurídico. Lembram-se disso? Porque todo contrato vai ser pelo menos um negócio jurídico bilateral ou plurilateral. Só que recíproca não é verdadeira, ou seja, nem todo negócio jurídico vai ser um contrato. Por quê? Porque os negócios jurídicos unilaterais não são contratos. Mas se eu estou falando de negócio jurídico, eu estou falando de vontade. Então, o exemplo clássico de negócio jurídico unilateral é a figura do testamento. Então, olha só o que eu coloquei aqui para vocês. Lá no PowerPoint número 8, tá bem? Lá no slide número 4, olha só, testamento é uma das maiores expressões da autonomia privada e o cuidado atual do Código Civil no tratamento do assunto segue o novo entendimento existencial que marca a nossa codificação. Sabe por quê? Porque o testamento agora, ele vai poder também tratar, né? Ele passou também a poder tratar de questões o quê? Extrapatrimoniais. Por isso que eu tô falando aqui, que eu comentei no vídeo passado a respeito do testamento vital, gente. Esse assunto, assim, é maravilhoso. É um assunto, né, muito rico. Outro dia eu tava na casa dos meus pais, eu tenho ido para lá nos finais de semana, para dar uma força, né? Como eu tô fazendo isolamento, então eu me sinto à vontade para estar lá com eles. Mas também sou neurótica, tô de máscara o tempo todo e tudo mais. E aí eu tava falando, falei, né, esses papos doidos, você começa a tomar um vinho, né, começam os papos, né. E eu falei, gente, se acontecer alguma coisa comigo, eu quero que faça isso. Ah, porque a gente tava falando de você ficar, né, entubado, enfim. O assunto foi degringolando para esse aspecto. Parece que a gente tem medo de falar como se isso fosse atrair, né. Bate na madeira, não vai atrair. Mas são assuntos que, de certa forma, a gente tem que começar, né, a tratar, nós temos que saber, né? E principalmente quando... E aí vai ficar... Aliás, eu vou fazer o seguinte, quem puder assistir essa live, assista. E se vocês quiserem, eu posso gravar um dia uma aula somente sobre testamento vital. Porque eu acho o assunto, assim, maravilhoso, algo que a gente não pode, e que é junto, a gente não pode separar da medicina, né? Laura, o que é o testamento vital, o famoso living will, né? Lá dos Estados Unidos, em diversos outros países, né? Eles tratam disso. Seria a disposição de última vontade, só que não é para depois da morte. Esse é o conceito do testamento, disposição de última vontade para depois da morte. Nesse caso, não. Nesse caso, seria disposição de última vontade em pacientes terminais ou com doenças terminais para antes da morte, como que gostaria que fosse conduzido, né? E aí esbarra no termo eutanásia, esbarra no termo ortotanásia, esbarra no termo distanásia, que seria aquela obstinação terapêutica. Tem a própria ortotanásia. Então, se vocês tiverem interesse, me dá um feedback que eu gravo uma aula bacana sobre isso, tá bom? Bom, então voltando aqui para a conceituação, né? Então, não só de questões patrimoniais, mas o testamento também pode vir a tratar de questões o quê? Extrapatrimoniais. Então, ele é um negócio jurídico unilateral, revogável, ele pode ser revogado a qualquer momento, né? A gente vai tratar dessa revogabilidade, tá bem? E, calma aí que travou aqui meu computador, e ele está extremamente ligado com a autonomia privada, está extremamente, intimamente ligado à autonomia da vontade, tá? E aí vai gerar efeitos para depois da morte. Por isso que muitos criticam que a terminologia do testamento vital não seria a melhor terminologia, porque ali não é algo para depois da morte. Então, muitos falam que eu não poderia chamar aquilo de testamento, né? Já que vai ser para antes da morte, tá? Bom, ele deve ser interpretado restritivamente. Não sei se vocês se lembram disso, mas o artigo 114 do Código Civil, ele vem trazendo, lá da interpretação dos negócios jurídicos, olha lá, os negócios jurídicos benéficos, lembra? Os negócios jurídicos gratuitos, e a renúncia interpretam-se
restritivamente. E ali ele é um negócio jurídico gratuito, ele é um negócio jurídico benéfico, então ele deve caber somente uma interpretação restritiva, olha só, na medida da vontade do declarante. Vamos para o próximo.